Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. E nessa nova temporada Energia Vem Delas, você vai conhecer histórias reais de mulheres que estão transformando o setor de energia com coragem, propósito e protagonismo. Então vem comigo e bora compartilhar. E essa temporada é uma realização do Compartilha Cast com iniciativa e patrocínio da Inospec e apoio da Anshan, reforçando o nosso compromisso com a diversidade, a inovação e o protagonismo feminino. A minha convidada de hoje, ela é CEO da Abeólica e vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica, sendo uma das principais vozes da transição energética no Brasil e no mundo. Com doutorado em engenharia de produção e uma trajetória sólida no setor público, ela tem liderado o crescimento da energia eólica no país, que hoje já representa uma parcela significativa da nossa matriz elétrica, além de atuar globalmente em temas como transição energética, equidade de gênero e desenvolvimento sustentável, inclusive como enviada especial de energia para o COP30. Seja muito bem-vinda, Elbia Ganon, ao Compartilha Cast. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bora começar? Eu já quero começar te perguntando como que tudo começou. De onde surgiu a vontade de trabalhar com ESG e inovação no setor de energia, Elbia? Bom, tudo começou agora no mês de maio, no dia 2 de maio, eu completei 26 anos de carreira na indústria de energia elétrica. E eu entrei na indústria quando eu estava fazendo mestrado. Eu sou economista, mestre em economia e doutora em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Quando eu estava fazendo meu mestrado em economia, no final dos anos 90, eu fui estudar energia. E ali eu fiz a minha tese de mestrado e depois a minha tese de doutorado. Eu defendi a tese de doutorado em 2003, sobre energia. Em 2000, quando eu estava concluindo ali os meus créditos, as matérias no doutorado, lá em Florianópolis, eu recebi o convite para trabalhar na agência reguladora de energia, na ANEEL. Foi lá que eu comecei a minha carreira. E de lá para cá, trabalhei 6 anos no governo em Brasília, depois fiquei 5 anos numa instituição associada ao governo. Eu fui diretora da CCE, que é a Câmara de Energia, e quando saí da CCE, eu fui convidada para presidir a Abeólica, Associação de Energia Eólica. Então, trabalho com energia já há 26 anos e ainda teve o período na universidade. Uau, que história, que trajetória e que legado que você está construindo aí para principalmente inspirar mais mulheres a continuar e seguir esse caminho lindo que você já vem construindo. Eu quero te perguntar agora que você está à frente da energia eólica no Brasil há mais ou menos uma década, como você mencionou aí agora para mim. Em que momento você percebeu que estava ajudando a transformar não só um setor, mas o futuro energético e sustentável do país? Este ano, agora em agosto, eu completo 15 anos à frente da associação. A energia eólica, ela começou no Brasil há mais ou menos 20 anos, e eu estava no governo quando isso aconteceu. Eu fui economista-chefe do Ministério de Minas e Energia, e foi lá que nós fizemos os primeiros projetos de energia eólica. Nós criamos um programa chamado PROINFA, que é um programa de incentivo a fontes alternativas de energia. A eólica nasceu a partir dali, por processo de licitação, e depois nós desenhamos modelos de leilões em que a energia eólica começou a ser contratada. Então, eu trabalho com a eólica já há muito tempo. É claro que lá em 2004, 2005, quando nós estávamos trabalhando, eu jamais imaginei que iria presidir uma associação de energia eólica. Isso veio muito depois. Mas antes disso, em 2009, quando nós realizamos o primeiro leilão competitivo de energia eólica no Brasil, eu estava na CCE, que é justamente a Câmara que realiza o leilão e os leilões de energia do Brasil.
Desde o início, desde que eu comecei a trabalhar com energia, eu percebi e trabalhei no governo. Quando você trabalha no governo, você sabe o impacto das suas ações, o impacto do seu trabalho. E eu participei de outros programas, como, por exemplo, Luz para Todos, que é um programa que leva a energia àqueles que não têm. Então, que faz esse programa de levar energia para a população brasileira. Inclusive, o Brasil é um dos países que tem o maior alcance de ligação de energia. 99,8% da população brasileira tem acesso à energia. E isso é, inclusive, copiado por outros países. O Brasil apresenta essa experiência. Então, eu sabia que o meu trabalho na área de energia tinha muito alcance, na época da CCEA também. E quando eu fui convidada para a Beólica, o aspecto mais curioso, que foi fator da minha tomada de decisão, é que era uma indústria que estava nascendo no Brasil, tinha muito a ser feito. E aí, quando eu recebi o convite, eu recebi outros convites, inclusive um convite para trabalhar numa empresa. O fator maior de decisão foi esse. Eu tinha trabalhado já há muito tempo no governo, eu sou economista, então eu tenho essa visão mais de país, e eu decidi ir para lá porque eu sabia que o trabalho que eu fizesse continuaria tendo um alcance para o país, para a sociedade, para a economia como um todo, como acontecia quando eu estava no governo, mas num outro lugar do balcão que poderia trazer. Então, eu fui com esse objetivo, e quando cheguei lá, eu percebi o quanto que a energia eólica, que não era só pensar na eletricidade que vai para as casas, que vai para a indústria, mas o efeito multiplicador que tem os investimentos em energia eólica, principalmente quando nós estamos falando em desenvolvimento econômico e social nas regiões. Então, ao perceber isso, e foi logo no primeiro ano, eu já quis buscar os números, busquei fazer muitos estudos que trouxesse esse chamado efeito multiplicador da energia eólica para a economia brasileira. E a partir desses números, desses dados, entrei em várias discussões, inclusive internacional, e depois entrei também na temática das mudanças climáticas e transição energética. Comecei a participar das COPs, eu participo de COP desde a COP 19. Uau! São 11 COPs, né? E a do Brasil foi a 11ª que eu participei, e talvez até por esse histórico e por todo esse olhar que eu tenho, não só de uma engenheira que olha ali o megawatt-hora, mas uma economista que tem uma visão global de desenvolvimento social e também de sustentabilidade, que eu fui convidada para ser enviada especial do governo brasileiro no tema de energia para a COP30. Tenho feito esse trabalho desde o ano passado. A gente entrega a presidência da COP só na próxima COP, na COP31, e tem sido um trabalho muito importante, muito interessante, e tem havido muito aprendizado. Além disso, eu participo, né, eu sou vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica desde 2020, então eu tenho um trabalho também internacional, e eu percebo quanto realmente, quando você trabalha numa determinada indústria, uma indústria tão crucial para uma sociedade, energia é absolutamente relevante para a sociedade, você tem muita responsabilidade, mas o seu trabalho também traz efeitos multiplicadores muito grandes. Muita transformação, né? Muito Sim. bom. E a energia eólica hoje já é uma das principais fontes da matriz brasileira. Quais foram os grandes pontos de virada que permitiram esse crescimento tão expressivo e consistente? Bom, o primeiro ponto de virada foi quando o Brasil fez o primeiro programa, que foi lá em 2004, 2005, que eu mencionei que eu participei desse programa. O Brasil, naquela ocasião, ele tinha só hidrelétrica, 90% de hidrelétrica e 10% de termoelétrica. Era a tecnologia que a gente dominava, era a energia que a gente tinha em abundância. Mas o Brasil tinha passado por uma crise em 2001, 2002, e eu também estava no governo, estava no board daquelas discussões de buscar a solução para a crise, e ali a gente percebeu que nós precisávamos diversificar a nossa matriz. Nós precisávamos buscar novas tecnologias. E esse programa da eólica, ele veio nesse contexto de novas tecnologias. Então, ali foi um ponto de virada fundamental. Depois, em 2009, 5 anos depois da implementação do PROINFA, nós fizemos o primeiro leilão competitivo de energia eólica. Já não era mais programa de incentivo. Colocamos para competir no leilão e a eólica se saiu muito bem. Então, foi um ponto de virada relevante.
E depois, ali em 2013, 2015, quando o Brasil adotou uma política de conteúdo nacional para trazer também uma cadeia de produção nacional, os equipamentos eólicos, 80% de uma turbina eólica é produzida no Brasil. E aí a gente trouxe essa tecnologia, toda essa cadeia de produção que traz muito desenvolvimento industrial para o país. Então, não se trata só de você produzir energia, levar para a população, mas todo o efeito macroeconômico que eu chamo de efeito multiplicador. E essa é uma transformação, como você colocou. Inclusive, na discussão de transição energética, dos vários artigos que escrevo e das discussões que participo, o conceito para o Brasil não é um conceito de transição energética, e sim de transformação energética, porque você transforma a economia e a sociedade por meio da energia. Caramba, olha que responsabilidade, mas que grande movimento e até impulsionamento para que o nosso país continue crescendo e se desenvolvendo, né? E você hoje também atua em discussões globais, inclusive como enviada especial de energia para a COP30, que foi o que você mencionou há pouco, né? Qual que é o papel do Brasil na liderança da transição energética mundial, Elbia? O Brasil, ele tem um papel diplomático de posicionamento muito relevante no cenário global, dado o tamanho do país, né? Então, por si só, ele é relevante. Se ele não fizer nada, ele já é muito relevante. E o Brasil, principalmente nos últimos 4 anos, se posicionou muito bem no cenário internacional na discussão das mudanças climáticas e da necessária transição energética. Então, o Brasil se colocou muito bem nesse cenário, inclusive nas COPs, e trouxe para si essa ideia de que mudanças climáticas é de nossa responsabilidade, o Brasil vai ajudar. Então, essa é uma questão de posicionamento e até mesmo de diplomacia. O Brasil ele é muito bom nessa área. E o terceiro fator, que é o mais relevante na discussão aqui, é que o Brasil tem recursos abundantes de produção de energia renováveis como nenhuma outra economia tem. O Brasil é o país mais renovável do mundo em energia, e não só energia elétrica, mas também energéticos como combustível, os biocombustíveis. Então, toda essa abundância de recursos já coloca o país numa posição de importância. Ele já está na primeira posição de partida. Só que isso não significa uma liderança efetiva. Eu falei de uma liderança teórica e de posicionamento. Mas a liderança efetiva, ela ainda não acontece. O Brasil precisa fazer muito. Eu estava num evento agora, acabou de sair uma matéria no Estadão, eu falando exatamente isso. O Brasil está correndo o risco de perder o jogo da transição energética, porque ele precisa acelerar com as políticas, com criar um ambiente para que o mercado faça investimento, porque toda essa potencialidade nossa pode não ser utilizada na hora certa. E como que a gente consegue, então, fazer essa transformação acontecer, já que a gente pode perder esse posto? Sim, nós já caminhamos muito. Nos últimos 3 anos, principalmente, o Congresso Nacional aprovou leis muito importantes que cria toda a base legal para os investimentos nessa transformação energética. Então, a própria lei do mercado de carbono, que foi aprovada, que é muito importante na discussão do clima, das mudanças climáticas, a lei de eólicas offshore, lei do hidrogênio, lei de transição energética, lei de biocombustíveis, né, dos combustíveis do futuro. As leis estão prontas e estão passando por um processo de regulamentação e também de regulação. Regulamentação acontece no Poder Executivo, em que ele detalha aquela lei que foi criada, e regulação nas agências reguladoras, mas depois da regulamentação. Existe uma ordem institucional para que isso aconteça. Neste momento, o Brasil está trabalhando na regulamentação e ele precisa ser ágil, ele precisa acelerar para criar esse ambiente de mercado para poder investir. Além disso, tem surgido neste momento, um momento importantíssimo da economia global, um processo muito forte de eletrificação da economia e chegada de novas cargas, principalmente os data centers. Dado o avanço muito acelerado da tecnologia da informação, o uso de dados de inteligência artificial,
Isso demanda muita energia elétrica. E essa energia tem que ser competitiva e tem que ser abundante e tem que ser limpa e renovável. O Brasil tem todos esses aparatos para oferecer na economia global e precisa atrair esses investimentos. Mas, para isso, precisa criar esse ambiente legal e regulatório. Então, vamos em busca disso, né? Que todo governo consiga aí acelerar para que a gente não perca, já que a gente tem em abundância, né? Então, Sim. Vamos contar com isso. Agora, vamos falar sobre, já que quando te apresentei, você também trabalha com equidade de gênero, né? E você ocupa posições de altíssima influência em um setor ainda muito predominante masculino. O que foi essencial para você conquistar esse espaço e o que ainda, Elbia, precisa mudar para que mais mulheres possam chegar lá? Essa discussão de gênero ela precisa ser muito realista. E o que acontece? Quando eu comecei a minha carreira há 26 anos, e em muitos momentos da minha carreira, eu fui a primeira mulher. Eu fui a primeira mulher em quase tudo que eu assumi ao longo da minha história. Só que no início da minha carreira, no início dos anos 2000, ninguém falava a respeito disso. Aliás, não podia nem se pensar a respeito disso. Essa história de mulher no mercado de trabalho, e não só em energia, mulher no mercado de trabalho, o papel da mulher no mercado de trabalho, a mulher ela não era considerada. Né? Então, a gente nem parava para pensar em gênero, não se discutia gênero no início dos anos 2000. Eu comecei a perceber a discussão de gênero quase em 2020, de 2015, de 2018, e mesmo assim se falava um pouco, mas de um jeito muito tímido. Então, primeiro, a gente não podia nem pensar a respeito. Depois, não podia nem falar muito a respeito. Se você pensava, podia falar, que era mimimi e tal, né? O que essa aí está querendo com esse assunto? Lá vem as feministas. Lá vem as feministas. E depois, não, agora a gente tem um lugar de fala. E esse lugar de fala, ele foi inaugurado, pelo menos no Brasil, lá fora um pouco antes, mas no Brasil, 2018, 2019. E aí, sim, um lugar de fala e depois um lugar de ações. E aí, muitas ações foram feitas e muitas ações têm sido feitas. Hoje, a gente pensa a respeito, a gente fala a respeito e a gente faz a respeito. Então, estamos fazendo muito a respeito da inclusão de gênero e hoje eu trabalho muito não só com o conceito de gênero, mas de diversidade e inclusão de forma geral. Porque a gente não está falando só de gênero, a gente está falando de raça, a gente está falando de posição econômica e social. Então, são vários aspectos da inclusão. É claro que o gênero nos abriu as portas para falar. E no meu caso, assim, quando eu comecei minha carreira, eu tive muitas dificuldades por ser mulher, por ser jovem e por ser economista, porque eu entrei numa indústria de engenheiros. Eu fiz o meu diploma de doutorado em engenharia, não foi por acaso. Quando eu estava estudando mestrado de economia e fazendo uma tese sobre energia, eu fui a primeira economista a escrever sobre energia no Brasil, a primeira mulher economista a escrever sobre energia no Brasil. Então, já ali a primeira mulher. Quando eu fui trabalhar na ANEEL, eu fui a primeira especialista naquela área a trabalhar na ANEEL. Depois eu saí da ANEEL, fui para o Minas Energia, fui a primeira a trabalhar naquela área de energia. Eu fui para a Fazenda, eu fui a primeira mulher a fazer aquele trabalho. E depois, quando eu voltei para o Minas Energia em 2003, que na época a ministra Dilma me convidou para criar a área econômica do Ministério de Minas e Energia, eu fui a primeira economista-chefe do Ministério de Minas e Energia. Depois eu fui para a CCE, para a diretoria, eu fui a primeira mulher lá na CCE. Depois eu fui para a presidência da Abeólica e eu fui a primeira mulher presidente de associação. E eu também sou a primeira mulher vice-presidente de um Conselho Global de Energia Eólica. Então, e agora como enviada especial, uma mulher como enviada especial também é algo inusitado. Então, veja que a minha história toda
mostra o quanto que essa questão de gênero tem desafios, de um lado, mas, por outro lado, abre portas. Hoje, nós temos muitas mulheres presidentes de associação, e elas vieram depois de mim, e muitas delas vieram por mim. E muitas mulheres em outras áreas, em outros cargos, que nós, mulheres, nos juntamos para fazer com que elas cheguem lá. Você foi abrindo as portas para mostrar que sim, nós existimos, né? E temos muito a contribuir e muito para mostrar que a energia vem delas e por isso a gente precisa aí mostrar que a gente não quer roubar lugar de ninguém, a gente só quer estar também ajudando e contribuindo com as nossas capacidades, né, Elbia? Sim. Agora, o que a gente pode fazer para conseguir, já que você foi a primeira e tem aberto portas aí para muitas outras mulheres, o que o setor precisa fazer para que outras mulheres possam aproveitar esse caminho e chegar onde precisam chegar? Olha, nós estamos em 2026. Nessa história toda, eu noto que hoje está muito mais fácil. As empresas hoje, elas estão abertas a isso, inclusive algumas têm políticas mais fortes de inclusão, e aí eu estou falando de diversidade de forma geral. Então, hoje está muito mais fácil porque você não precisa nem se intimidar. Você vai lá e discute, você vai lá e fala, você vai lá e cobra. Então, quando chegam as meninas para falarem comigo, e eu faço muita mentoria e também palestra, Elba, eu queria tanto trabalhar na indústria, o que eu devo fazer? Só se forme, busque formação, você vai conseguir, porque, de fato, hoje não tem essas barreiras que existiam no passado. É claro que as mulheres enfrentam dificuldades e elas sempre vão enfrentar, pelo simples fato de serem mulheres. Mas, assim, se você busca uma formação, se você tem interesse em trabalhar numa área, hoje você não tem mais impedimentos. Aí você vai atrás, vai atrás daquele cargo, vai atrás daquela carreira. Então, eu entendo que hoje está muito mais fácil. E daí você também pode buscar lideranças, buscar mentorias e buscar parceiros. Eu vejo que os homens também estão muito engajados na causa da inclusão e da diversidade. Hoje os homens estão abertos, é claro que não são todos, tem alguns choques de geração ainda, mas eu entendo que hoje nós não temos barreiras para essa entrada. O que eu percebo também é que a gente tem um gap ainda. Quando nós estamos falando de cargos de liderança, nós percebemos alguns gaps. Às vezes a empresa fala, eu não tenho nenhuma diretora aqui na empresa porque eu não tenho ninguém formada ou preparada nesse caminho. Isso acontece sim, porque o cargo de diretor, ele acontece quando você está um pouco mais sênior, você já tem uma experiência. E muitas vezes as mulheres cortam um pedaço da carreira delas por alguma razão. Se casaram, vão ter filhos, elas mesmas acabam saindo dali e eu vou ficar 2 anos agora para cuidar, depois eu volto. Então, isso acaba criando um gap. Então, isso acontece. Nós tivemos uma situação muito interessante em 2020, porque uma empresa nossa, que é uma empresa americana, ela estava preparando já para inaugurar um parque eólico e ela queria, por política de gênero, que aquele parque eólico fosse todo operado por mulheres. Olha que interessante. Queremos mulheres operadoras de parque eólico, só mulheres. E aí, isso foi no meio da pandemia e eles me procuraram, que eu trabalho com esse tema, né? Elba, nós queremos mulheres operadoras de parques eólicos. Falei, sim. E onde elas estão? Aí, sim, onde elas estão? Nós procuramos por essas mulheres e elas não existem. Porque essas mulheres, elas não são graduadas, elas têm curso técnico, geralmente no sistema S, e essas mulheres não estão lá fazendo esses cursos, porque o marido não deixa, porque o pai não deixa, porque ela tem que ficar em casa, os cursos são noturnos. Então, assim, por muitas razões, essas mulheres não estavam lá.
E aí, ali no processo todo, nós chegamos à conclusão que se essas mulheres não existiam, nós faríamos essas mulheres existir a partir daquele momento. E criamos um curso de formação. E hoje nós temos vários cursos de formação para mulheres engenheiras, para mulheres que vão trabalhar em construção civil. A gente tem vários cursos e as mulheres, sim, agora estão lá e estão operando. E como que a gente consegue ter acesso a esses cursos? É cursos aberto ao público? Elas conseguem... E você tem um site onde elas conseguem procurar isso? Sim, a gente tem alguns institutos no Brasil de formação. O Instituto Senai de Inovação, que fica no estado do Rio Grande do Norte, até porque ali é uma área que se investe muito. Tem o Senai Cimatec na Bahia, o Sistema S, de forma geral, o Senai, essas informações você encontra. Se você jogar ali no Google, curso de formação para mulheres eletricistas, engenheiros, você vai achar. Maravilhoso, vamos divulgar mais isso, porque é muito importante. Eu também concordo com você que a educação vai fazer com que o nosso país seja o melhor país para se viver e para estar, né? E a gente precisa muito dessa educação para transformar tudo mesmo, e que bom que já existem essas oportunidades para que a gente consiga chegar onde a gente precisa chegar, né? Sim. E a gente já está indo para o final e eu escuto até a gente ficaria aqui horas e horas conversando, porque assunto é o que não falta, né, Elbia? Ainda mais entre duas mulheres. Ainda mais entre duas mulheres, uma delícia, e muito obrigada por tanto ensinamento, mas vamos para a pergunta final, que é: se você pudesse deixar aqui uma mensagem para as próximas gerações, principalmente de mulheres, né, que querem atuar no setor de energia e transformar o mundo, vamos falar nesse potencial aí que a gente tem, qual seria essa mensagem? Bom, eu queria deixar um recado para a sociedade como um todo, e aí terminar esse recado para as mulheres. Primeiro, que nós estamos passando, enquanto sociedade, por um momento de transformação muito grande. E nós estamos participando dessa transformação, seja como sujeitos ativos ou passivos. A transformação está acontecendo e nós estamos totalmente envolvidos nelas, e nós somos responsáveis por essa transformação. Essa transformação está fortemente associada às mudanças climáticas e também à revolução da tecnologia da informação. E as duas questões estão relacionadas com energia e com transição energética. Não dá para você falar de mudanças climáticas sem pensar em energia, porque energia responde por 85% das emissões globais. Então, isso determina as mudanças climáticas. E não dá para você falar também em transformação sem pensar em tecnologia da informação, que é também altamente dependente de energia. E essa energia precisa ser limpa e renovável. Então, ora, se nós queremos realmente deixar, né, de ser sujeitos passivos, ninguém quer ser sujeito passivo, nós queremos ser sujeitos ativos no processo de transformação. Nós precisamos nos engajar mais nessa discussão, e para as mulheres que querem entrar nesse processo e participar ativamente desse processo de transformar, de entrar nessas áreas, sim, vamos buscar as formações, seja em cursos técnicos, para trabalhar em parques e trabalhar em empresas operacionalmente, ou seja, em cursos de graduação. E hoje, essas áreas, elas não exigem uma formação só de engenheiro, né? Tem lugar para todo mundo, tem para biólogos, tem para economistas, tem para engenheiros, para físicos, matemáticos, tem lugar para todo mundo. E hoje a gente sabe que esse é o caminho correto. Se você quer fazer parte da transformação daquela sociedade que está se formando lá na frente, para 2030, 2050, 2100, o caminho é esse, e é você buscar a formação, que isso nós temos em abundância. Maravilhoso, Elbia. Queria muito mesmo agradecer a sua disponibilidade, todo o seu conhecimento aqui. E foi uma aula para a gente de
de tudo que você vem construindo ao longo da sua carreira. Muito obrigada mesmo por você estar conosco nessa temporada A Energia Vem Delas, porque tenho certeza que muitas mulheres, não só mulheres, né, muitas pessoas que estiverem nos assistindo e nos ouvindo vão se inspirar, porque pessoas se inspiram em pessoas. Então, muito obrigada por estar comigo nessa nova temporada. Obrigada, foi um prazer. Eu agradeço e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau!